Hoje falaremos sobre dois pilares, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ao pronunciar tal sermão e tal palavra, o apóstolo Pedro deixa bem claro que não há outro mediador, não há outro conciliador que não seja o próprio Cristo. E se há uma mensagem que deva ser proclamada nos púlpitos e nas tribunas das igrejas brasileiras, é esta mensagem, a mensagem do Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: Porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando Cristo é escamoteado, é escondido dos nossos sermões, a glória de Deus também se aparta. Se determinada igreja não exalta Cristo, esta igreja também não exalta a pessoa do Pai e nem a pessoa do Espírito Santo. Estão a apresentar-nos um evangelho sem cruz, um evangelho que não ofende, um evangelho que não é um golpe abrupto no ego do homem, um evangelho que amassageia o ego. Um evangelho sem cruz não pode ser chamado de evangelho. John Stott, em sua obra A Cruz de Cristo, faz-nos uma pergunta pertinente e interessante. Por que os cristãos não escolheram outro símbolo para o cristianismo que não fosse a rude cruz de Cristo? A resposta para ele está em compreender que a centralidade da cruz teve a sua origem na própria mente de Cristo. Quando afirmamos somente Cristo, advogamos com estas palavras que Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de talismãs, também não precisamos de objetos que materializem a nossa fé no Cristo crucificado. Nós também não precisamos de horóscopo, nós não precisamos de nenhuma práticas supersticiosas, porque Cristo nos é suficiente. Quando afirmamos somente a glória a Deus, em outras palavras, defendemos que a glória seja dada a Deus por se revelar a nós por meio da sua graça, mediante a fé, por nos conceder a sua palavra e também por meio dela nos descortinar o beneplácito da sua vontade e por enviar o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Em segundo lugar, quando afirmamos somente a Deus a glória, queremos dizer com estas palavras que o homem não pode ser exaltado, a igreja não pode ser exaltada, o pastor não pode ser exaltado, o líder não pode ser exaltado, o culto não deve ser a nenhuma pessoa, a nenhuma eminência, a nenhuma autoridade, a não ser a autoridade maior que é Jesus Cristo. O homem não precisa ser cultuado, o homem não precisa ser venerado. Na verdade, o único digno de toda adoração e de toda glória deve ser o único Deus. Que possamos afirmar todos os dias da nossa vida, somente Cristo e somente a Deus a glória.